Olá a todas e a todos, estamos aqui para mais um Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Hoje vamos falar sobre segurança informática e temos connosco o Sr. Inspetor Vítor Agostinho, Inspetor da Polícia Judiciária que esfiou a equipa técnica de investigação digital. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e nada mais, nada menos do que fazer logo aquela pergunta que todos nós, advogados e advogadas, queremos tentar saber respostas, que é: quais são as principais falhas que um escritório de advogados pode apresentar em matéria de segurança informática? Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, são múltiplos, mas eu passaria a falar, nomeadamente, por exemplo, quando contratamos um serviço de cloud, em alguns casos que abordamos, verificamos que após a entrega do serviço, a palavra-chave de acesso ao mesmo não foi mudada. Esse é um dos primeiros casos e que deverá ser implementada uma muda obrigatória da palavra que o provedor de serviços nos entrega, dá-nos por defeito, quando nós contratamos um serviço, dá-nos um e-mail, dá-nos um username e dá-nos uma palavra-chave. Essa palavra-chave, depois do primeiro acesso, deve ser imediatamente mudada. Depois, seguidamente, prende-se com os acessos à informação. Dentro do próprio escritório, quem acede à informação, aos diversos dossiês e também se esses ficheiros, se esses documentos estão protegidos com palavra-chave. Mas tu estás É a isso. falar, Sr. Inspetor, diga-me o seguinte, mas está a falar na... Cada fecheiro por si deve ter uma palavra-passe, é isso? Nós dizemos que é o determinante. Pode pôr numa palavra-chave de pasta, mas se essa palavra, isto temos de escalar, é assim, temos por área. Cada documento devia ter uma palavra-chave. Hoje em dia há pessoas que advogam que é complicado estar a colocar a palavra-chave. Se for um computador portátil, hoje até tem um leitor biométrico de impressão digital. Se for um desktop, alguns teclados também têm esse leitor, ou, em último caso, há mesmo um leitor USB que dá para colocar a nossa impressão digital. Isto se Mas for um sistema. mas isso protege o acesso, o acesso ao meu computador, por exemplo, se eu Não, quiser... não, ao Não? computador estamos a falar, vamos lá ver, eu nem avancei, eu parti do pressuposto que o computador tem uma palavra-chave, um username, um nome do utilizador, um e-mail, hoje um user ou uma palavra-chave. Eu Mas, estou a por falar. exemplo, só para pergunta de leigo, é mais simples, perdão, é mais seguro termos esse username ou termos, por exemplo, um desbloqueio por impressão facial ou por rosto, melhor dizendo, ou Todos não? eles são válidos, todos eles são válidos, mas eu não estaria a fazer já na parte da autenticação à máquina. Eu já Ok, estava a falar mais dentro, nos ok. documentos. Portanto, isso, claro, alguns portáteis permitem a autenticação facial, pôr um PIN, tudo isso estar implementado. Mas o PIN Algumas é mais seguro que o facial ou o contrário? Ou é igual a é segurança? assim, é igual porque eles estão associados um ao outro. O Ok, facial, vamos lá ver uma coisa. O PIN tem um problema se eu tomar nota num claro, post-it e o claro, colar debaixo do teclado, que é uma técnica muito antiga, se calhar o PIN é menos seguro que a nossa cara. A minha claro, cara, a sua cara, a cara de quem for o utilizador. claro. Mas eu a nível de autenticação, como digo, eu já estaria na fase dos próprios documentos e do depósito dos documentos. Quando nós temos fazendo essa primeira autenticação do computador, qualquer password diz-se, então e a password é segura? A password deve ter maiúsculas e minúsculas,
caracteres especiais, o ponto de exclamação, o dólar e números. Vai-me dizer assim, eu estou a arranjar documentos de alguns magistrados judiciais. Mas isso eu acedo a montes de documentos e eu não posso estar a pôr palavras-chave e autenticação, e quando a máquina, por segurança, ao fim de 10 minutos de não ser usada, bloqueia, não é? Fica o monitor bloqueado para ninguém aceder, e recomendamos também que isso seja feito. E nós fizemos a mesma recomendação, biométrico. E atenção, eu estou a fazer indicador, mas qualquer dedo é bom para se poder usar como impressão digital. Portanto, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, se tivermos uma conta na cloud, para podermos aceder, eventualmente, imaginando, remotamente, estamos num tribunal, precisamos de contactar, de ver um ficheiro ou de ver um dossiê, os documentos um a um, por exemplo, se forem PDFs, pode-se pôr palavra-chave num PDF. Se forem Word ou Excel, pode-se pôr palavra-chave num Word ou no Excel. E nós recomendamos que sim. E isto porquê? Porque muitas das pessoas dão-nos um argumento que para nós, Polícia Judiciária, não é válida. Que é aquele, se ninguém quer saber nada daquilo que eu tenho dos meus ficheiros. E depois, o outro argumento a seguir é: eu não tenho tempo para essa execução. Isso vai-me roubar tempo, ao pouco tempo que eu já tenho, entre ir a julgamentos, entre preparar documentos. Se tivermos um leitor biométrico, ele tranca, a gente clica no fecheiro, mete o dedinho e estamos lá dentro. É essencial. Não tem a ver, como eu digo, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, não tem tem a ver também com a confidencialidade da informação, está à vossa responsabilidade. Mas por exemplo, Sr. Inspetor, ok, isso protege a minha máquina e os documentos que estão na minha máquina, mas e por exemplo, imaginemos que é a situação mais comum no escritório de advogados, em que há uma multiplicidade de documentos que são acedidos por pessoas na organização. Qual é a melhor forma de proteger a organização nessa circunstância? Dependendo da tecnologia associada, e eu digo tecnologia associada, nem todos, eu sei que nem todos os gabinetes de advogados têm servidores de informação, eu posso dar permissões. O Vítor Agostinho e o João Massano veem a informação. O João não pode ver. Nós podemos selecionar, existe uma coisa que se chama permissões, dizer quem pode aceder a esse documento. E o dono do documento é que define os outros associados. Se forem ver, qualquer ficheiro do Word, do Excel, tem um owner, tem um dono da informação. E ele pode definir quem é que acede. E nesse caso, se a pessoa tem direito a aceder, se calhar, para esse ficheiro ou para essa área, dar-lhe o acesso e dar-lhe a palavra-chave. Porque se for um servidor, eu consigo ter acesso com uma password diferente. Se não houver um servidor, eu não consigo. Portanto, isto também depende dos investimentos da tecnologia, mas, em último caso, definidos quem são as pessoas que podem aceder a essa informação, partilhar. Então, gostava de referir aqui só uma coisa, sim. que é, na maioria dos casos, empresas em geral, não particularmente dos advogados, existe na entrada de funcionários para os gabinetes ou para as empresas e na saída dos mesmos, existe uma coisa que nós chamamos o protocolo de saída, e o que temos visto também é que as pessoas deixam de trabalhar nessa empresa, nesse gabinete, e não é tomada nenhuma medida preventiva de cortar acessos à informação. Em alguns casos acedemos remotamente, temos o remote access, continua durante vários meses ligados, etc. Portanto, é ter cuidado
também, quer na admissão, quer depois, mais tarde, quando estão a abandonar essas funções. De qualquer forma, diríamos então que o mais seguro para permitir esses níveis diferenciados de acesso nos pequenos escritórios, mas que tenham mais do que uma pessoa, obviamente, seria ter um servidor para fazer o armazenamento. E se é possível ter um servidor e uma cloud, será aconselhável? Em que termos? É assim, hoje em dia, há algumas empresas, partindo do pressuposto de empresas mais pequenas, podem alugar espaço num servidor, ou seja, podem usar a cloud. Tudo isto é compatível, mas tem de ser desenhado, tem de ser verificada às necessidades de cada um. É claro, estamos aqui a falar em soluções que algumas pessoas, dependendo do tamanho da empresa, podem ter alguma dificuldade em executar. Mas eu acho, do ponto de vista financeiro, é claro, mas seja como for, aquilo que nós recomendamos é fazer ou ter um serviço, mesmo que na cloud, e fazerem os backups. 3 tipos diferentes de backups. E vocês dizem-me assim: se de hoje à manhã recebem um e-mail malicioso a pensar que é de um cliente, que se calhar até esse cliente, até do ponto de vista da segurança informática, está comprometido. E vocês vão clicar e tem um link e ficam com a vossa informação toda devidamente encriptada através de ransomware. Independentemente destas situações, o ransomware demora algum tempo. Se houver backups, é reposto na data do último backup. O que nós sugerimos, dependendo do tamanho das organizações, há casos, e perceberão porquê, na área da saúde, fazem backups diários. Se calhar num escritório médio, dependendo, essa percepção tem de ser os próprios a ter, se calhar uma vez por semana. Porque se houver um caso de um ataque destes, porque o que nós estamos a ver é que também o que tem acontecido é que os casos de ransomware, antigamente nós dizíamos a brincar, eram mais democráticos, atiravam para todo o lado. Portanto, agora não, nós estamos a ver que são dirigidos a empresas, a entidades concretas e objetivas, e algumas delas até com algum poder financeiro. Foi recente, as notícias, nomeadamente na área da saúde, uma entidade conseguiu recuperar do dia anterior, a outra ficou um bocadinho abalada porque não tinha backups. Está nas notícias. Mas eu, sinceramente, acho, e isto faz parte também da prevenção que a Polícia Judiciária faz, é de alertar as pessoas e têm de ver como a segurança informática, a segurança da informação, da vossa informação, como um investimento, não como uma despesa. Que as pessoas dizem: epá, a área da informática leva-me tanto dinheiro, as máquinas, pronto. Tem de se procurar, há algumas soluções. Hoje as tecnologias têm ajudado bastante, e quer em rapidez, quer em soluções, e eu acho e acredito que com a pessoa certa, com as pessoas certas, conseguir, é possível arranjar soluções, não diria boas e baratas, porque baratas não há nada, mas pelo menos boas soluções a um preço razoável. Para além da questão das clouds, dos servidores, assim, aquelas falhas que considera serem as principais no escritório de advogados, teremos o que? Os e-mails, por exemplo? Os e-mails, que é preciso ter cada vez mais, umas vezes é fácil, outras nem por isso. Por exemplo, eu não sou cliente nem do Novo Banco nem do Montepio, e ainda ontem recebi 2 e-mails a dizer que os meus PINs estavam bloqueados. Posso desbloquear
tinha um linkzinho, tinha um hiperlink para clicar lá. Agora eu vou clicar no link para quê se eu não sou cliente daquele banco? Eles atiram, as pessoas têm às vezes aquela tendência perniciosa de ir clicar, deixa ver onde é que isto me leva, e depois permite que a sua informação, parem bem, o browser, algumas das pessoas usam o browser e porque para evitar de colocarem a palavra-chave, põem em memória do browser. Certo. Se algumas soluções for apenas tirar os e-mails e tirar as palavras-chave que estão armazenadas nos browsers, e posso-vos garantir que os browsers não são a tecnologia mais protegida, portanto, se calhar, isto, e peço desculpa de baralhar, mas é um bocadinho assim, vão permitir eu ter o nome do utilizador, o e-mail e uma palavra-chave que me permitem aceder aos e-mails corporativos da empresa ou do gabinete. Daí, por vezes, é mudar também com muita, diria, vou fundamentar os 90 dias, que é o que se usa e é o que está em prática na Europol. De 90 em 90 dias, muda-se a palavra-chave a nível do e-mail e a nível de entrar no sistema informático. Portanto, muda-se os dois. Vocês vão dizer assim, mas isso é muita palavra-chave, porque nós temos das aplicações do Ministério da Justiça, temos disto. Recomendo, que é o que eu tenho. Eu tenho um fecheiro Excel com palavra-chave, onde tenho mais umas 100 e poucas palavras-chave que eu uso no meu dia a dia. Como não consigo, tenho uma palavra-chave forte, acedo a esse fecheiro quando não me recordo. Também esse é outro aspecto. É arranjar um género de uma mnemónica, que eu não vou dizer qual é a minha, não é? Mas que tenha letras, maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais, o dólar, o ponto de exclamação, o ponto e números. Portanto, a maioria das pessoas usa tudo. O clube desportivo, a maioria das pessoas usa o nome do cão ou do tareco. Portanto, usam post-its debaixo do teclado, se for um desktop. É muito comum e nós próprios, conhecendo ou procurando um bocadinho, os borlões usam uma coisa que se chama engenharia social. Os polícias também, porque a gente sabendo e entrevistando a pessoa, eu acho que posso dizer, enfim, pedindo desculpa se estou aqui em alguma inconfidência, mas o Rui Pinto tinha os fecheiros todos protegidos. Uma das palavras-chave que permitiu um dos acessos, ele estava no estrangeiro, era o nome do nosso país. Portanto, às vezes nós temos, não é, pensamos que estamos devidamente protegidos e não estamos. Os que estão próximos, a outra coisa que também, desculpem que eu não quero ser indelicado com ninguém, aqueles que hoje nos são próximos, se calhar daqui a um mês ou dois ou um ano, estão um bocadinho menos próximos e conhecem a maneira de nós raciocinarmos e de nós fazermos das nossas mnemónicas. Se isso acontecer, o que eu sugiro é que mudem de mnemónica, mudem de opção. Portanto, e aqueles programas informáticos que oferecem proteção às palavras-passe, como o Kaspersky ou outros, isso funciona ou nem por isso? Obrigado pela pergunta. É assim, não sei, a Kaspersky é russa, não tem a ver com a guerra. Antes da guerra havia algumas soluções muito interessantes, mas que a União Europeia proibiu da utilização da Kaspersky. Eu já dei aqui a solução que eu tenho, ou Word ou Excel protegido com palavra-chave, podes replicar, podes pôr na cloud, podes pôr no teu computador, podes pôr no teu telefone. Eu estou-vos a Certo. dar as minhas soluções, é o que eu tenho, mas eu tenho um fecheiro Excel com uma palavra-chave forte e onde eu tenho a aplicação, em alguns casos até tenho o link e a palavra-chave.
Pronto, o username e a palavra-chave. E está trancada. Porquê? Porque se eu sair do meu computador ou se eu sair do meu telefone, a partir do momento que eles bloqueiam, bloqueiam também a aplicação, eu vou ter de pôr a palavra-chave de novo. Esse é Ok. outro dos grandes problemas, como aconteceu com o meu amigo ainda agora. O meu amigo levantou-se, saiu, se deixar o computador e se eu for aí mudar as águas, eu posso ter acesso, que é outra coisa, que é bloquear o terminal em que nós estamos a trabalhar. O tempo a definir será o do utilizador, 10, 15, 20 minutos. Por que ao fim de 20 minutos bloqueia o acesso, não é ao monitor, mas é à própria máquina em si. Uhum. Ok? Certo? Esse acaba por ser a melhor solução, não é? Em relação ao computador, manualmente era o ideal, sempre que sempre nos afastamos, Sim, bloquear o computador. é polícia e não desconfia de colega, mas nós levantamos e fazemos Ctrl Alt Delete Enter, e não, o Alt Certo. Delete pode apagar ou pode suspender e a gente faz a suspensão da conta assim. Mas isso somos nós. Agora, às vezes pode acontecer uma emergência e o Ministério da Justiça obriga que ao fim de 15 minutos o teclado é bloqueado. Não, o teclado, o computador é bloqueado, o próprio sistema. Dentro do ICFEG, do Sistema Informático do Ministério da Justiça, ele faz isso. Ok, ok. Eu diria que se calhar por hoje já tivemos aqui alguns conselhos que convém seguir em matéria de segurança informática. Não sei se o Sr. Inspetor ainda tem mais alguma daquelas falhas mais gritantes num escritório de advogados que possa acontecer, que queira ainda referir. É assim, eu neste momento em particular não tenho, mas também queria vos chamar a atenção que, independentemente de alguns escritórios pensarem que estão seguros, por vezes, e trazendo aqui à colação o que aconteceu no caso do Rui Pinto, nomeadamente com um gabinete de advogados fora até do país, portanto, qualquer porta, há muitas maneiras, chamamos a isto, nós chamamos backdoors, ou seja, Uhum. tem de ser visto como uma organização em si, no seu total. Porque, por exemplo, nós podemos ter as portas todas fechadas, mas deixamos uma janela aberta e moramos no resto de chão. E se calhar temos de ter cuidado. Portanto, a aplicar este, esta situação, estas medidas, temos de ver caso a caso. Da mesma maneira que na organização tem de haver alguém que seja o responsável pela organização e possa ajudar e segmentar as áreas que têm de ser segmentadas, isso aí cada um conhecerá o negócio, e isto todo o ponto de vista vertical e do ponto de vista horizontal, saber na organização o que é que precisa ou quem é que tem que aceder a essa informação toda, estar devidamente definido. Por outro lado, volto a frisar que é muito importante a questão dos backups. Só para verem, nas organizações internacionais, a Europol estava em Haia, na Holanda, estava numas instalações antigas e foi construído um novo edifício. De fronte da Europol está um edifício que é o Eurojust. E então discutíamos, em caso de acidente grave, tremor de terra, enfim, houve como agora, pior que do que houve agora na Turquia não há, mas é assim parecido. Ou na Holanda, como sabem, por exemplo, o Haia está a 8 metros abaixo do nível das águas do mar. Havia pessoas que queriam que o Data Recovery Center, ou seja, o Centro de Recuperação da Informação da Europol, tivesse no Eurojust. Uhum. E nós tivemos de levantar a dizer assim, então, mas o que inundar a Europol vai inundar o Eurojust. Certo? Portanto, é do outro lado da rua, 100 metros. Nem Claro. tanto. Claro que, pensando melhor as coisas, neste momento está dentro dos Alpes, num país que eu não posso dizer, como perceberão, mas está dentro de um maciço rochoso que a Holanda pode desaparecer, mas a informação
3 horas depois está pronta a ser novamente usada em qualquer ponto a definir pela Europol. Se a Holanda desaparecesse, espero que sinceramente que não, mas por exemplo ou na França, ou na Bélgica, ou em Portugal, onde quer que fosse. Portanto, e é isso por isso é que eu falo nos backups. Hoje em dia, com muita gente a aceder a alguns e-mails, alguns deles armadilhados, posso-vos dizer que há muito boas empresas com muito bons departamentos informáticos a serem vítimas de ransomware e, portanto, os senhores não estão livres de nada disto. E, portanto, claro que é não. assim, era conveniente saber que aconteça o que acontecer, tem um backupzinho, pode ser feita a reconstituição algumas horas depois. Habitualmente sugerimos 3 backups colocados em 3 sítios diferentes. Pronto, um deles pode ser no escritório. Eu sei que o escritório do meu amigo é num andar elevado, mesmo que o mar não chegue lá acima, mas foi o sistema todo abaixo, poder fazer a recuperação. Ótimo, Ok? ótimo. Muito obrigado, Sr. Inspetor, pelo seu tempo Sempre às e ordens. pela sua disponibilidade e em breve voltaremos seguramente para mais um podcast ou para uma conferência em que falaremos sobre as questões da segurança informática tão importante nos tempos que correm para todos e em especial para os advogados. Muito obrigado.